hay una supremacía europea amplamente ya sacramentada, y existe planos de entrenamiento bien planificados, con algunas escuelas muy fuertes al mundo, ejemplos de escuela de Francia, escuela española, escuela dinamarquesa. Son escuelas que tienen un plano de entrenamiento muy bueno, adaptado a características de su población y conteniendo también una fuerte comunidad científica que ya está comprendiendo lo que de facto ocurre en la cancha, cuáles las demandas condicionales de los atletas, o que se necesita para hacer una buena planificación. Entrando entonces para las demandas condicionales, yo traigo un artículo de Mischowski, Madsen y Naggard que habla sobre los tipos de deslocamiento que se hacen en el campeonato dinamarqués femenino de seniors. Entonces, esperar, caminar, jogging, run, ejecución rápida, sprints, movimientos laterales y carrera de espalda. Vemos que caminar y jogging son las acciones que más se hace hecho en las capacidades de deslocamiento, pero destacando que las principales acciones de juego ocurren en periodos en que las actividades de alta intensidad, correr rápido y sprints, son ejecutadas. Por eso traigo también lo artículo de Susana Póvoas, que mira para nosotros que en periodos de ataque y defensa son más o menos los mismos en materia de deslocamiento, y para las posiciones también, pero necesitamos mirar una cosa muy específica: los resultados para los tipos de deslocamiento son muy cercas con standing, walking, jogging, son muy cercas de los achados de la autora del grupo anterior, pero acá también tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y mira que los atletas, tanto en las diversas posiciones, están siempre a 71-90% de su frecuencia cardíaca máxima. Eso nos muestra que es un deporte con alto nivel de variabilidad de intensidad, tornando un esporte altamente intermitente. ¿Sí? Vamos agora de maneira mais general também para a balonmano playa. É uma modalidade coletiva com amplo crescimento mundial. Nós em Brasil somos os atuais líderes do ranking mundial, e acá já estamos colhendo uns frutos, principalmente para novos equipos de base, e incentivo para a participação de novos atletas. Trago também a informação de que agora em meu projeto de doutorado, dos capítulos da tese vai ser artículo de revisão, e que pelos buscadores que utilizamos, balonmano playa, beach handball, handball de areia e handball de praia, foram encontrados 44 artículos. Ou seja, é uma área muito incipiente na qual necesitamos de muchas más investigaciones, y es una dica que doy, es que hoy, si quieres empezar para ter suceso en uno de estos deportes, o balonmano playa o balonmano, doy sin dudas que es mejor empezar con balonmano playa para tener ganhos a curto prazo. Perfeito? Já é deporte olímpico, pero não para seniors, sim para Olimpíadas de la Juventud. Desde o ano de 2018, em Buenos Aires,
lo handball de beach handball, balonmano de playa, balonmano playa, perdón, hace parte de los cuadros de deportes olímpicos. También en las demandas condicionales es un deporte con alta intensidad durante todo el partido, alterna esfuerzos de vigoroso a muy vigoroso, parte del 70% del tiempo de juego. Cuando la pelota está en juego, los atletas están a 80 a 83% de su frecuencia cardíaca máxima. Y alternan esfuerzos de 6 a 7 segundos en alta velocidad con recuperaciones cortas y casi nunca homogéneas. Los atletas continúan haciendo essas repetições durante 10 minutos em ambas mitades de salida. Aqui nós temos as principais diferenças de indoor e arena, de balonmano e balonmano playa. Por exemplo, a cancha. A cancha em indoor, 40 metros por 20, e na arena, 27 por 12. Salida del balón em indoor é sorteio de árbitro, em arena é tiro de árbitro, como se foi em baloncesto. Número de jogadores, 7 em la cancha indoor, em arena, 4. Tempo de partido, em indoor, 2 tempos de 30 minutos, com placares somados, placares ampliados. E na arena, não. Em arena são 2 sets de 10 minutos, com placares divididos. Possibilidade de empate, em indoor, sim, há. E em arena, playa, não há. É como se fosse lá voleibol beach, voleibol de playa. Se ganha um set, existe a possibilidade de outra equipe ganhar um set e vá para um set de desempate. Se por acaso há um empate entre los no mesmo set, há uma cobrança de golden goal, de balão de ouro. Penalidade em indoor, penal de 7 metros, em arena, penal de 6 metros. Ataque em defesa, indoor, 6 contra 6, em arena, 4 contra 3. Acá temos uma particularidade de balonmano playa que está sempre sendo jogado em uma estrutura assimétrica. ¿Por quê? Porque há estratégias diferentes de fazer goles. Por exemplo, em indoor, sempre a pontuação vai sempre valer 1. Em arena, pode valer 1 ou pode valer 2, porque nós temos movimentos que são ditos espetaculares, como o giro, twist, e como jogar em fly. Então, os porteros também têm essa possibilidade de fazer goles de 2. E para aumentar o poderio de ataque, e a cancha é menor, não há por que não utilizar o portero também na fase de ataque. Como agora estamos mirando muito em balonmano indoor, com portero saindo e entrando um jogador para jogar em fase de ataque. ¿Sí? Então, temos essa cultura em balonmano playa de jogar sempre 4 contra 3 em processos assimétricos. Em balonmano, dando sequência, no balonmano normal temos muito contato físico e balonmano playa, lo mínimo. Também é muito diferente. A exclusão temporária em indoor, 2 minutos, e na playa, cambio de posição de balão. Quando há um cambio de posição de balão, goles sempre 1 ponto, na playa 1 ou 2 pontos, cambios em indoor é ao centro da cancha e em playa toda a cancha. E o balão em indoor é mais grande e mais pesado, e na arena é menor e mais flaco. ¿Sí? Flaco. Também temos uma diferença significante em matéria de cancha. Por exemplo,
la zona de área en balonmano es una área circular y balonmano playa es una área que trabaja mucho en retas, ¿sí? Y lo tamaño de la cuadra es menor, principalmente las zonas de sustituciones mayores, para que dé una dinámica diferente al partido, al juego, para que el balón nunca pare. El balón siempre está en movimiento, movimiento, movimiento. Vamos adelante. Las principales similitudes. Tenemos o uso de la misma matriz pedagógica para el proceso de iniciación. De la misma manera que tanto balonmano quanto balonmano playa se vai utilizar processos de assimetria para as categorias las categorias menores, porque o processo de assimetria traz componente muito fuerte para tomar de mejores decisiones, conforto para los niños también hacer mejores decisiones y ampliar su repertorio de manera más devagar, de manera más tranquila, para hacer mejores decisiones y ampliar todo el repertorio. Ahora, la afirmación que voy a hacer, ela é pouco en la mi experiencia, ¿ok? Dos 6 a los 14 años, dos 6 a 12, 13, 14 años, no tanto, creo que los procesos son muy cercas para proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de balonmano y balonmano playa. ¿Sí? Como hacen parte de la misma matriz pedagógica y los movimientos espectaculares son incentivados en las categorías mayores como 13, 14 años, no hay grandes diferencias para este proceso. Sí, pienso que un proceso va a complementar lo otro. ¿Sí? Tenemos algunas distinciones en relación a la cancha, sí, tenemos, pero en balonmano playa también existe un proceso de botes, porque siempre preguntan, mas ¿cómo se bota el balón? Existe proceso de botes, nosotros podemos ir dando tapas en balón y el balón va a progredir. ¿Perfecto? Vamos adelante. Perfecto. Ya hablamos sobre los dos primeros tópicos, que es lo balonmano y balonmano playa, y ahora vamos a empezarlo en asunto que vamos a tratar, que es cómo descubrimos los atletas, cómo vamos a hacer para tener más éxito en este asunto, en este tema. Então, identificar o talento quando todavia jovem é a obsessão de qualquer país da força olímpica, em ele que os professores também é um desafio que nós também encaramos. Me gusta salientar também que acá, quando falamos sobre talento, para minha experiência e para o que penso é que talento só se confirma talento quando já é um talento. Então, me gusta utilizar las nomenclaturas também de altas habilidades motoras ou talento motor também é possível, ¿ok? Então, muitos países desenvolvem uma estrutura sistemática para identificar os atletas e promover seu treinamento. Os programas de identificação de talento estão desenhados para identificar os jovens atletas que têm um potencial extraordinário de êxito em idade adulta. La potencia de fuego de las naciones para ganar medallas en el escenario internacional. Sí, algunos países tienen los procesos bien definidos, tienen toda estructura para hacer eso, pero cuando van a hablar sobre eso, na literatura, la información de forma de detección de talento es ampliamente limitada. ¿Por qué? Porque se pensas que vão entregar todo o segredo, todo de maneira que vão poder
dar armas, dar conocimiento para otras naciones también para poder disputar de igual para igual, pienso que no. E o que se há em treinamento a longo prazo, principalmente para a área de detecção de atletas, são estudos com ninhos de mais de 6 anos e prioritariamente de 8 a 12 anos e com 13 a aplicação da prova de rendimento motor e um recordatório de processo de êxito competitivo. Então, quais são os casos de sucesso? O que se ha feito com esse atleta que pode ser feito com outros atletas. Acá temos um artículo de Viance, que é um artículo que é muito bueno, que traz uma temática diferente em relação a diferentes estratégias de alguns países e trago os principais para nós, para que de maneira muito general nós podemos fazer algumas charlas. Por exemplo, em caso de balonmano, o governo de Austrália faz um recordatório com os atletas e mirou que a especialização de atletas em balonmano se hace ali entre os 11 e 12 anos, 13 e 14 anos. Antes disso, se jugavam muitos deportes que vamos falar mais adelante. Acá também temos no grupo de Austrália com atletas que pesaram com menos de 4 anos em prática e de maneira especializada, atletas júniores, que aos 17 anos o número de... Perdão. Há uma mensagem acá. ¿Todo bien? Voy adelante. Que los niños que estaban a 4 años ya treinando de maneira especializada, praticavam anteriormente 3 deportes e não havia uma salida desse deporte que, se mirarmos por outro ângulo, los 4 em los 10 anos em prática a deporte de maneira especializada, começando aos 7, 8 anos, o número de deportes que jogavam antes era muito pequeno, 0.1 deporte aproximadamente, e há uma desfasagem muito grande, porque esses niños estavam jogando outros deportes depois da especialização, porque não estavam mais aguentando esse tipo de treinamento. E na Austrália, um dado de curiosidade, o governo australiano mira que necessita de investimento para conseguir uma medalha de ouro, 37 milhões de dólares australianos. E para uma medalha normal, uma medalha de bronze, plata ou ouro, 8 milhões de dólares australianos. Acá temos um exemplo de recordatório também de atletas alemanes para os Juegos Olímpicos de 2004, que foi Atenas. E mira que os atletas que na época do estudo estavam com 24 anos, trabalhavam em categoria juvenil, trabalhavam cerca de 18 horas de treinamento a semana. E a curiosidade acá deste dado é que quanto mais novos eram os atletas, menos se treinavam de maneira especializada. De 15 a 18 anos, trabalhavam de 6 sessões por semana, 11 a 14 anos, 4 sessões por semana, e menores de 10 anos, 2 vezes por semana. Também, corroborando com estes resultados, conforme
la especialidad a nivel de competición se daba en los niños más menores, peor eran las chances para ganar medallas al futuro. Por ejemplo, los deportistas alemanes que tienen suceso a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, antes de sus 10 años, no competían. 80% no competiam. E aos 10 anos, nenhum era finalista de campeonatos internacionais. A competição empieza a la edad de 11, 14 anos, 15, 18 anos, na qual 36% ainda não competiam. E apenas 4% era finalista internacional ou finalista internacional ou em pódio a nível internacional. Para 15 a 18 anos, sim, quase a metade, 43%, sim, eram finalistas a nível internacional. E para chegar em nível adulto, sênior, para si já estar a nível competitivo amplamente, perdão, a palavra fugiu, amplamente gratificado. Acá temos exemplo agora de Inglaterra, que trabalha com uma pirâmide de sucesso, que foi uma estratégia para os Juegos Olímpicos de Londres 2012, que trabalha com a pirâmide que se chama Sports Giants. Perfeito? Acá temos exemplo que é muito utilizado para explicar o nível de competitividade em que las federaciones, las naciones trabajan, que es o qué? La base de la pirámide. Necesitamos tener muchos clubes, muchas competiciones, muchos campeonatos a nivel regional, a nivel municipal, para que a nivel de la escuela también, para que empezamos aqueles niños que tienen este objetivo, que se sintam confortáveis com isso, que queiram de fato ser um atleta, empezar sua caminhada para chegar a uma margem de nacional, internacional e escalando esta pirâmide e chegando, por que não, a um processo de campeão olímpico, um processo em que vai trazer sucesso para o país e para mesmo. Acá temos uma perspectiva de anos para poder chegar a um pódio. Então, o governo inglês traz os dados de que necessitam pelo menos 8 anos de planeamento e treinamento para chegar a este sítio. Também é importante deixar muito claro que todos temos espaço para praticar o deporte, ¿sí? Não é porque há um plano de governo para ser atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, que não devia a prática do deporte, ¿sí? Estamos aqui charlando e mirando sobre uma proposta de entrenamento a largo plazo para atletas de alto nível, mas por que não fazer também políticas em que estas pessoas também se sintam contempladas para desenvolver nível de saúde mental, nível de saúde musculoesquelética e por assim vai. Vamos adelante. Hablando sobre Sport Giants, ya estamos hablando antes, voy só para poder
aumentar la charla acá en relación a identificar todo. Por ejemplo, en febrero de 2007 fueron identificados hombres y mujeres de 16 a 25 años que eran teóricamente altos. Hombres solamente acima de 1,90 y mujeres acima de 1,80. Y fueron encontradas en Inglaterra 4.000 hombres y mujeres, las cuales 3.010 hombres iniciaron, 3.010 hombres y mujeres empezaron a entrenamiento a largo plazo para que se pueda a disputar los Juegos Olímpicos y, ¿por qué no? De mayo a agosto de 2007, 1.245 foram convidados e de 2.145 atenderam todos os pré-requisitos para que 111 atletas, depois deste período, foram recrutados para estar em 8 semanas em programa de balonmano, remo e voleibol, mas 10 atletas também de canoagem. E também para que trabalhem de maneira mais específica desses deportes, que eram deportes que não há muita que não havia muitos atletas e não é muita como posso falar em espanhol, perdão, não havia muita tradição em Inglaterra. E do outono e do verão a outono, 48 atletas continuaram para o programa total de treinamento. Adelante. Perfeito. Também hay una estrategia, por ejemplo, que fue la licitación de mi máster, que hablamos sobre la selección de jóvenes escolares de categoría infantil femenino, que trabajamos con una técnica que se llama, perdón, en español, que es una de manera estadística, hacemos una maximización de las diferencias de las variables. Utilizamos que se llama, perdón, fue lo nombre, análisis de la función discriminante, ¿sí? Encontramos que trabajamos con antropometría, aptitud física, habilidades motoras de maturación, y percebemos que para niños de mujeres de 13 a 14 años hay una diferencia principal en los niveles de antropometría, de aptitud física y habilidades motoras. Los testes de aptitud física que fueran posibles en maximizar las diferencias y perceber que son las variables importantes para serem observadas en nenas de 13 a 14 años era flexibilidad, fuerza, resistencia abdominal, fuerza explosiva de miembros inferiores, agilidad y 2 testes de habilidades motoras, que es el movimiento defensivo y el slalom. Entonces, si esos atletas tenían, essas nenas tenían un score acima de 0,92, era oportunizada, es la chance oportunizada de ser un atleta que también tiene la oportunidad de jugar con las nenas que están jugando a nivel de club, que juegan el campeonato nacional acá en Brasil. Campeonato de sitio de provincia y campeonato nacional a Brasil. Si ese sí era el objetivo de trabajo. Y importante también decir y salientar que es ofrecer esta oportunidad también, no solamente para las nenas que tienen este score acima de 0,92, mas también
continuar ofereciendo y también oportunizando para las nenas que también no obtenían ese score. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una categoría de 13, 14 años, hay muchas cosas que pueden surgir. Claro, este proceso va a maximizar la chance, sí, pero también existe la posibilidad de tener otras nenas que también están esperando y que están con su maturación tardía y que están con algunos procesos de ensino-aprendizaje un poco tardíos por pesar una edad más avanzada. En fin, siempre mirar y tener este cuidado tanto con las personas que fueran, sí, encontradas y las personas que ahora no fueran seleccionadas. Bueno, entonces hablamos sobre balonmano y balonmano playa, hablamos algunos métodos de captación de atletas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar, después que no tenemos los atletas, vamos a hablar qué y por qué enseñar, qué contenidos, por qué enseñar esos contenidos, y vamos a hablar de las categorías mini 6 a 10 años, mirim 10, 12 años, infantil 13, 14 años. Esta es una propuesta que es muy cerca de la propuesta de Real Federación Balonmana, Real Federación Española de Balonmano, que ofreció cursos en un periodo que estaba en España y me apropié de algunos para poder hacer eso que voy a presentar. Quero deixar uma mensagem antes que em qualquer processo de iniciação, tanto para os niños, quanto para os seniors, quanto para qualquer população, teremos que respeitar o ritmo de aprendizagem. ¿Sí? Respeitar a etapa em la que se encontra o niño, el senior, qualquer persona. E não ir mais adelante de las etapas del desarrollo del niño. Perfecto. Por ejemplo, vimos mucho o que se estaba en estudios de detección de atletas, los niños que no querían más jugar porque los atletas no querían más jugar porque estaban pulando etapas de aprendizaje. Perfecto? Então vamos adelante. Vamos empezar com mini balonmano e balonmano playa, 6 a 10 anos. Vou fazer um recuerdo que mini balonmano e mini balonmano playa ainda é uma proposta que é diferente em muitos lugares do mundo. Vou falar um pouco do que se passa cá em Brasil e o que se passa também a nível internacional, com algumas referências que trago acá. Y para mí fueron muy enriquecedoras y que mucho do que hablaré ahora está en estos materiales. ¿Perfecto? Por ejemplo, vamos a empezar por la cancha. La cancha en mini balonmano, ela es muy menor porque necesita respetar las diferencias, principalmente en cuestiones de tamaño. Por ejemplo, una cuadra de mini balonmano podemos hacer más 3 en una cuadra de balonmano normal, porque la cuadra tiene 13 metros. La cuadra tiene 13 metros, podemos hacer otra de 13 metros, podemos hacer otra de 13 metros. ¿Ok? E acá está por 20 metros. Então, 13, 13, 13, 39 cabe dentro de los 40. Isso é o que estamos fazendo acá em Brasil, conforme a literatura que apresentei anteriormente. ¿Sí? Também jogando menos jogadores em la cancha, 4 jogadores também, mais um goleiro, mais um portero. E também temos a proposta ahora nueva que se presentó en los últimos meses acá en Brasil, que lo mini balonmano playa, que es una cancha de 8 a 10 metros,
de largura y de comprimento de 16 a 20 metros, manteniendo los números de atletas con algunos cambios principales en cuestión de la línea de penalty para ser menor, para 5 metros y no 6 metros como es para seniors. Então, o que ensinar em categoria mini? Na categoria mini é muito importante falarmos sobre as questões de habilidades motoras fundamentais, que necessitamos de uma adaptação e manejo do balão, e temos para ter um balão de tamanho adequado para acá em Brasil, e penso que em Espanha também estamos jogando com balão 0-0 e balão 0, dependendo da idade, de 6 a 8 anos, balão 0-0, 8 a 10 anos, balão 0. Para trabalharmos principalmente a coordenação motora general, combinações de habilidades motoras, por exemplo, correr rebotando a pelota, e em caso de balão na playa, por que não ir rolando a bola. Trabalhar nos passes, recepção, regate, claro, todo em locomoção. Em matéria de jogo, também temos um importante componente que é trabalhar as tomas de decisões. Então, os niños necessitam ser conscientes de las possibilidades que existem para fazer passes, e momento que hace passes, momento que se lança a porteria, tem que ter orientação em planos móveis, lateralidade, diagonal, adelante, hacia atrás. Necessita também fazer um processo de marcações individuais para que se tenha mais espaço, em la cancha, porque se hacemos um barreirão com muitos atletas, por qual a matéria lúdica que temos, se, por exemplo, não há chances de fazer goles, porque goles demasiado largos, de distâncias largas, não é possível em essa idade, porque não tem força, não tem potência. Então é importante para os professores também, tanto os dois que vão conduzir seus equipos, que se tenham também claro os objetivos de las diferentes categorias. Portanto, é melhor trabalhar marcações individuais para melhorar o desenvolvimento de tomas de juego, toma de decisões em juego para os niños, que se marque assim individual. Necessita também uma ocupação de espaços marcados gratuitos, empezar o desenvolvimento das regras do juego. Nós devemos assinalar todo, por exemplo, passos, temos que ser um pouco mais tranquilos em relação a isso, e trabalhar muito juegos de persecução, juegos coletivos e juegos reduzidos. Bien? Vamos adelante. E por que ensinar isto todo que hablamos para a categoria mini de 6 a 10 anos? Porque entende as idades de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais. Vamos trabalhar muito em locomoção, correr lateralmente, saltar um pé, zancada. Isso não é trabalhado apenas para balão mano e balão mano playa. É trabalhado também para a vida do atleta, para a vida de praticante, para a vida do niño, para a vida de escolar, para que se pueda ter uma melhor compreensão e um melhor desenvolvimento físico para poder ser um ser humano amplamente com um bom desenvolvimento motor. Controle de objeto, rebote, vuela, lançamento por baixo, lançamento por cima e por assim vai. Temos também uma melhora do desenvolvimento cognitivo. Para mejores tomadas de decisiones, trabajamos función ejecutiva, una función, una acción, y también para trabajar planos de acción.
comprensivo durante el partido y tener esa emancipación de qué hacer, cuándo hacer y por qué hacer. É muito importante que os professores já estejam bem conectados com isso para que os ninhos aprendam quando pequenos ainda para saber por quê, o que eu preciso fazer, o que eu necessito fazer, quando eu necessito fazer e por que hacerlo. Perfeito? Também para a melhora do desenvolvimento socioafetivo. Todo aquilo que o deporte de coletivo, deporte também individual, que vai nos trazer também respeito, coletividade, cooperação, atividades placenteras. Também é muito importante colocar o assunto competição sempre, porque é importante quanto mais cedo aprender a perder, aprender a ganhar, colocar o egocentrismo atrás do coletivismo. É muito importante pensar sempre em equipo e valorar sempre as atividades positivas, as atitudes positivas. Agora vamos para a categoria 11-12 anos, chamamos Mirim acá em Brasil, e peço perdão se estou falando um pouco rápido, porque estamos falando de maneira muito general, porque eu sei que necessitamos de muito mais tempo para aumentar o conteúdo acá, pero vamos assim e acredito que vamos ter um desenvolvimento bem grande ao final, ok? Então, a categoria Mirim é a categoria que já vai começar com a quadra de tamanho regular, a tamanho de seniors. E quando pensamos em tática coletiva, existe uma proposta de ataque e defesa em pelo menos 2 linhas, ou ataque e defesa de maneira individual, a meia quadra ou a quadra inteira. Quando pensamos em la cancha, temos o quê? Temos que pensar que a quadra precisa ser maior para os mais pequenos e temos que diminuir o espaço quando vão tendo melhores desenvolvimentos ou melhores ou estão em idade mais avançada. Perfeito? Acá já vamos pensar também na defesa, contra-ataque, ataque e retorno defensivo, as 4 fases do partido, e já vamos também começar a pensar em tática ofensiva, a apresentação da tática ofensiva, mirar e ensinar as questões de uma linha, a primeira linha e a segunda linha, e tanto para a tática individual necessitam jogar sem balão, trabalhar muitos desmarques, e empezar um ciclo de tomas de decisões mais rápidas, em comparação à categoria mini. Acá já vamos também aumentar o conhecimento das regras, começar a cobrar os passos, empezar a marcar faltas, mas um pouco mais em questão de contacto, tanto no balão mano quanto no balão mano playa, o balão em la mano não se pode sacar, sempre cobrando e fazendo esta evolução de maneira gradual. Saber como atuar, não somente em conhecer, mas também atuar como nas 4 fases, tanto em defesa, contra-ataque, ataque e retorno defensivo. Em la questão de balão mano playa, o retorno defensivo em esta cidade, tanto mini quanto mirim, é importante para que os niños façam as 2 ações. Hoje, em alto nível, estamos vendo a especialização das ações tanto
para jugadores que jogam em ataque e quanto para jogadores que jogam em defesa. Acá em Mini e Mirim é importante que todos façam todo e que desfrutem e que entendam essas fases de jogo, de partido, tanto defesa quanto contra-ataque, ataque e retorno defensivo. Empezar também o jogo uno contra porteiro, ¿sí? Atentar com jogadores que estão com balão, começar a trabalhar trampas e encadeamento de ações de ataque. Também é muito importante em categoria Mirim, ainda que não há especialização de porteiro. Todos devem experimentar a posição de porteiro para que, se na idade infantil, haja uma especialização em porteiros. Então, por que ensinar habilidades motoras? Porque já é o início do movimento especializado, há um aumento de constituição neurológica, características anatômicas e capacidades perceptuais visuais, e desenvolvendo e pode funcionar em uma etapa competência na maioria das habilidades motoras. E a finalização satisfatória dos aspectos específicos da fase anterior. Ele flui diretamente em estar listo em termos cognitivos, afetivos e motores. Vamos agora falar sobre a categoria dos infantiles, que é uma categoria que penso que já necessitamos começar um nível de competitividade um pouco mais alto. Devemos começar a par de competições, devemos colocar uma temática um pouco mais a nível de seriedade, a nível de comprometimento e por aí vai. Então, o que ensinar em aspectos individuais? Lançamento com composição, com opuesto, já deve trabalhar em la maestria de los ciclos de los pasos, deve fijar e continuidade, deve marcar linha de passos, deve fazer ajudas e coberturas, já deve comienzo de la finta mais lançamento e início da secção do porteiro. Já começar a perguntar para os niños e as nenas quem quer ser porteiro, e também o treinador sempre tem aquela preferência, pero não é o mais indicável que se oportunize na oportunidade de quem quer ser, que vai ser. E em balonmano playa, o movimento de maneira mais contundente nos movimentos espetaculares, tanto o twist e fly. Não se quer dizer que em mini e mirim não se hacen educativos, não se hacen a apresentação, não se hace isso. Pero de maneira general, é mais importante atentar as habilidades motoras fundamentais e também, mais ainda, em juegos para melhores tomas de decisão. Perfeito? A maior parte do tempo a isso. A que também se trabalhem twist e fly em estas idades, tanto mirim quanto mini. Pero acá infantil, onde miramos e há um maior sucesso em essas habilidades, tanto twist quanto fly. Devemos trabalhar em aspectos coletivos, defesa individual, as zonas efetivas, defesa por zona, já devemos encurtar mais a quadra, um pouquinho mais, em 3-3, 3-2-1, e em balonmano playa, defender em 2-1, tática ofensiva, também trabalhar em 3-3, 3-2-1, e, perdão, aqui está com erro, trabalhar 3-1, trabalhar como a defesa estará em 2-1, muitas vezes o pivote vai vir a jogar para poder trabalhar em outra linha também 3-2, perfeito? De maneira momentânea. Ataque à defesa por zona, bloqueios em ação de pivote e muito passe e desmarque. Passe, desmarque, passe, desmarque, passe, desmarque.
Perfecto. ¿Por qué enseñar todos estos contenidos? Para enseñar esforço compensado, un mejor dominio de todas las reglas y una alta capacidad perceptiva. En la categoría infantil, ela já vai ser uma categoria que vai ter umas diferenças tanto a nível maturacional quanto para nenos e nenas. Em las niñas, a velocidade de crescimento é mais sensível e elas vão estar com um balão pequeno, com um corpo em crescimento. Então, em indoor, vai trabalhar com balão H1 e na playa vai trabalhar com balão H0. E necessita ter um cuidado com restos mais limpos, principalmente a questão de dissociação mão-punho. Esse movimento aqui necessita ser bastante trabalhado em las categorias infantiles por parte de las niñas, porque já está com implemento de um balão maior. Em los niños, a velocidade máxima ainda não é sensível e já vai se trabalhar com balão H2 e na playa H1. Nos dejo essa mensagem sobre a tarefa de professor e treinador, que criar um entorno favorável, analisar a visão do aluno e comparar com a visão do maestro. É muito importante, mesmo os niños mais pequenos, que se tenham oportunidade de falar e para dizer se gosta da aula, se está com dificuldade este conteúdo e por assim vai. E fazer do balonmano e balonmano playa uma atividade placentera em todas as etapas, tanto para os niños, quanto para os adolescentes, quanto para os seniors. Para mim, se os treinos, se o treinamento não é divertido, se não há prazer em fazer, creio que o processo se torna mais difícil e resultar de volver ao espaço, principalmente as crianças, os nenos e os adolescentes. Necessitamos que eles volvem ao espaço e que se sintam pertencentes a este deporte. Muitas graças e muito obrigado aos amigos do Brasil. Acá deixo umas fotos dos trabalhos que estão e de mis atletas, que para mim não há treinador se não há atletas, não há deporte se não há atletas. Então, para mim, é a parte fundamental de toda a estrutura de jogo. Eu deixo meu correio, Instagram, estou disponível para depois acá também hablarmos sobre a charla, hablarmos sobre balonmano, balonmano playa. Eu estou sempre aberto a isso. Muito obrigado. Muchas gracias, Master Cortoni. Si usted lo permite, iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Adelante. Ok. La primera pregunta nos la hace Juan Carlos Guillén. Nos comenta si hay alguna forma en la que podamos recibir el material de las ponencias o el que usted acaba de exponer. Claro que sim, sim. Eu envio para Jocelyn ou para Badiardo e Badiardo hace la transmisión, ¿perfecto? Ok, muchas gracias, perfecto. Por nada. También nos comentan si hay alguna forma de llevar esta cuestión de una manera práctica, si podríamos organizar tal vez en algún futuro otra conferencia para poder ver la parte práctica de la exponencia.
Claro, Gerardo, esta es una presentación, un curso que doy acá en Brasil que se tiene 20 horas y trabajamos con las cuestiones de o qué, por qué y cómo. Y hoy fue un desafío muy grande también para hacer este curso, esta presentación en 1 hora y 10 minutos para poder trabajar de manera más general. Por supuesto, para mí es muy mejor. Tenemos más tiempo, más espacio para poder sí botar la mano en balón para poder trabajarnos de manera más concreta. Con certeza, por supuesto, estoy acá para ayudar. Okay, muchas gracias. El Máster Rey del Girón pregunta, ¿por qué es necesario utilizar defensas abiertas en categorías inferiores? Bom, perfeito. Muitas graças pela questão. Necessitamos trabalhar defesas abertas para esta categorias para que tenhamos oportunizar melhores tomas de decisão para los niños. Porque imagina, se vamos pegar um niño de 6 a 10 anos que está empezando a jugar balonmano e não tem uma oportunidade de fazer um lançamento a baliza em que não tem força, é flaco, há um barreirão na frente, não há placer em fazer não há placer em fazer todo este método, porque pensas comigo, se temos um espaço de 20 metros por 20 metros, temos 400 metros quadrados. Isto para 6 jugadores 12, há muitas áreas onde se pode fazer ações e oportunizar diferentes momentos e com um tempo muito maior para pensar e para poder se deslocar, respeitando la categoria e lo processo de aprendizagem. Se vamos encortando esto, o tempo de decisões vai diminuindo. Diminuímos o espaço com os mesmos números de atletas. O tempo para a toma de decisões vai ser muito pequeno. Então necessitamos que o processo não seja demasiadamente rápido, mas sim que podemos ofertar um tempo maior para a toma de decisões, maiores espaços para poder visualizar aonde deslocar, para poder, aí sim, este niño está listo, este niño está bem, estamos agora com a idade mais avançada, sim, podemos sim diminuir um pouco mais os espaços. Excelente, muchas gracias. Marilyn Zavala pregunta, en el desarrollo de su experiencia deportiva y laboral, ¿cuál ha sido la experiencia más satisfactoria en los procesos de entrenamiento del balonmano? La experiencia más satisfactoria, yo fui entrenador en mi universidad acá por 9 años, 2011 a 2019, y nosotros somos una equipa solamente de estudiantes acá en la universidad. Y en balonmano nós teníamos a oportunidade de jogar no campeonato da província acá, que é um campeonato muito forte, que há grandes equipos. E no ano 2017 conseguimos com alunos ser campeões a nível de clube. Para mim foi uma grande experiência. E em balonmano playa foi agora dois momentos. O primeiro momento foi o momento em que as minhas atletas e o clube que eu trabalho me invitaram para ser treinador, me dando a oportunidade. E agora meu país, Brasil, com muito honor, foi também chamado para trabalhar na área de análise de performance. Para mim também foi um momento de extremo honor. Excelente, excelente. Gracias. Jorge Ramírez pregunta, me gustaría saber los desafíos que enfrenta América Latina en el tema del balonmano. Vamos lá. Hoje o que temos de desafio a tema de balonmano é o principal, é o que fazer com os atletas
cuando llegan a nivel senior. Hoy tenemos jugadores argentinos, jugadores brasileños, jugadores de otras nacionalidades acá, tanto a nivel central como a nivel sur, jugando en Europa. Voy a hablar un poco sobre la cuestión de Brasil hoy. Muchos de nuestros jugadores están en Europa, jugando en las mejores ligas del mundo. Y pienso que el principal desafío acá es crear ligas de seniors que tienen una buena captación para que los niños perciban ídolos y que la roda, en que el proceso tiene secuencia, la detección, métodos de ensino, aprendizaje, para que se pueda así tener un camino para donde ir cuando hay todo finalizado. Ok, excelente. Selvin López comenta, excelente ponencia. Luego, Rey del Girón pregunta, ¿qué metodología recomienda para la enseñanza del balonmano en categorías inferiores? Mira, yo gosto mucho de la metodología que se trabaja hoy en España, una metodología que Brasil está muy cerca también, está trabajando, porque hoy el entrenador de la selección femenina es un español, y en la selección masculina también tuvimos diversos españoles que estaban a frente, y pienso que tanto a nível Brasil quanto a nível América do Sul é uma boa proponência, uma boa proposta para seguir adelante, porque respeita muito bem las características de pueblo e para poder empezar um processo. E depois, por supuesto, fazer sua própria escola para que entendas todas as maneiras mais los puntos fracos, los puntos fuertes y trabajar con todas las condiciones y con todas las similaridades de su pueblo. Claro, excelente. Jorge Ramírez pregunta, ¿en qué niveles de competencia internacionales estamos? A Sudamérica, balonmano ou balonmano playa? Vamos hablar de todo. Hablamos de las dos. Sí, perfecto. A nivel de balonmano playa, Brasil es líder de ranking tanto en femenino quanto masculino. ¿Sí? Hoy Europa está con un programa de entrenamiento muy fuerte, está se organizando mucho para que se pueda retomar, para que también tenga armonía tanto en la playa quanto en la pista. Y hoy con la propuesta ahora en noviembre esperamos que sea concretizada que el balonmano playa también va a ser deporte olímpico. Estamos planeando, estamos queriendo no perder este puesto. Então, estamos trabalhando muito duro para que não tenhamos algum revés. Sí, sempre pensar no sucesso. E Argentina há um trabalho muito forte também. A seleção de Paraguai é um trabalho muito forte. Peru é um trabalho muito forte. Equador também. Agora temos diversos cursos a nível Costacabal com diversos treinadores acá em Brasil, os treinadores de Brasil, Márcio Magliano e Antônio Guerra Peixe, um dos melhores atletas do mundo também, hablaram. E a nível de pista, Brasil foi campeão em 2013 em feminino, e penso que hoje somos uma das melhores seleções do mundo. Nosotros a nível feminino estamos sempre ali em los 8 mejores, 7 mejores. E a nível Latinoamérica necessitamos de mais
envolvimiento, tanto en la cuestión de transmitir y compartir conocimientos para que si podemos pensar en un solo, para que todos crezcan de manera junta. Muchas gracias. Hugo Rubio pregunta, ¿qué recomendaciones puede dar cuando nos corresponde trabajar con niños de diferentes categorías? Porque no tenemos suficientes para formar una sola. Perfecto. Pero acredito que lo principal es mantener todos los niños y todas las niñas envolvidos en proceso. Pienso que hay momentos en que vamos a hacer un trabajo pelo cual va a ser más difícil para unos y más fácil para otros. Pero pienso que eso es lo precio que tenemos que pagar en referente a eso. Sí, es muy difícil, muy difícil en contemplar tanto los mejores cuanto los más desenvolvidos, cuanto los que tienen un poco de menos de habilidad, o los mayores o los menores. Pero es siempre importante pensar en todo como homogéneo. Pensar que, estamos com um problema acá, vamos tentar solucionar acá. Estamos com um problema acá, vamos solucionar acá. Y oportunizar las mismas actividades. Y también, ¿por qué no, de manera individualizada, en la misma actividad, crear algunos desafíos para que todos sean también contemplados a Excelente, eso? gracias. Bien, pasando con la siguiente pregunta. ¿Para activar el balonmano? Eu diria que necessita volver imediatamente, porque es un deporte que es uno de los más completos de todos, que trabaja con las manos, trabaja con diferentes padrones de comportamiento, trabaja cuestiones sociales, trabaja cuestiones de salud, trabaja cuestiones en que casi todos, casi no, perdón, todos los deportes trabajan también, y que, ¿por qué no ofertar esta manera de manera diferente de la cultura corporal del movimiento humano, para poder perceber que muchas veces los niños no están más aficionados por fútbol o voleibol. ¿Por qué no ofertar otra cultura corporal del movimiento humano? Pienso que se debe retornar. Excelente. Pedro Galeano, buenos días, excelente exposición. Mi consulta es qué puede hacer Honduras para sacar el balonmano adelante. ¿Se puede repetir, por favor? La consulta que hace Pedro Galeano es, ¿qué puede hacer Honduras para poder sacar el balonmano adelante? Pienso que necesitas los primeros pasos es ofertar en todas las escuelas de Honduras, para que el esporte sea masificado en el país, y que haya un proceso de formación de los profesores, de los profesionales, para que puedan trabajar con calidad estos contenidos, para que después, si se piensa a nivel más de gobierno, a nivel de resultados, ¿por qué no hacer un proceso de entrenamiento más a largo plazo, para pensar en medallas, en pensar en puestos altos? Pero pienso que para empezar cualquier proceso tenemos que masificar, y no hay lugar mejor que la escuela para hacer la masificación, y para que los niños y para que la sociedad gusten y sientan placer en estar perteneciendo a este deporte. Totalmente de acuerdo. Le envían saludos por parte de la Federación Hondureña de Balonmano.
Rosa Mendoza le comenta: felicidades, un gran exponente y una excelente exponencia. Muito Importante obrigado. pensar en los infantes para mantener vivo el deporte. Julio Erazo comenta: buenos días, tengo esta duda. ¿A qué edad alcanza una persona su mayor rendimiento en el balonmano? Excelente conferencia. Pode repetir, por favor? Con gusto. ¿A qué edad alcanza una persona su mayor rendimiento en balonmano? Perfeito. Essa é uma pergunta muito uma de maneira mais estatística assim. Penso que a idade de 24, 25 anos, em maneira mais anatômica e fisiológica, seja a idade que no ponto de vista fisiológico, é uma idade que vai estar listo para jogar. Pero há muitas interferências, principalmente em processo de ensino-aprendizagem, em la maturação emocional. Existem muitas coisas que podem interferir a isso, pero penso que se quer pensar em lo que é melhor, aonde investir, as idades muito menores, muito pequenas, para que depois, a longo prazo, perceber las particularidades que há em processo em Honduras, por exemplo, e seguir adelante trabalhando para que os atletas se sintam cada vez mais listos, mais preparados, para que se possam sí trabalhar a nível adulto. Muchas gracias. Bayardo Díaz consulta: ¿qué considera más determinante en el balonmano, la técnica o la táctica? Vamos lá. Penso que para os menores é mais importante que os treinadores pensem em la tática, para que os aninhos, em primeira instância, se aprendam a jogar. Aprendan a jugar en colectivo, aprendan a jugar balonmano, para después ir sim trabajando la técnica. Pienso que cuando pensamos en técnica, pensamos en algo muy individual. Y cuando estamos hablando de deporte colectivo, pienso que la táctica va a trabajar para el colectivo. La técnica va a dar la táctica para superar problemas, para ter melhores gestos e melhores soluções nas execuções para a toma de decisão? Sim, pero penso, eu como buen nerd que se habla, eu penso que a tática é o caminho mais viável para o sucesso. Muchas gracias, Master. Esa sería la última pregunta. Con eso terminaríamos esta etapa. Y pues agradecemos al Máster Cortoni por su destacada participación. En nombre de nuestra decana de la Facultad de Humanidades y Arte, Rosamalia Ordóñez, y el Departamento de Cultura Física y Deportes, le hacemos llegar nuestro agradecimiento por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. A continuación, de esta manera hacemos entrega del diploma de manera simbólica. Facultad de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Humanidades y Arte, Departamento Cultura Física y Deporte, otorga a Guillermo Cortoni Caporal por su participación como ponente en el ciclo internacional de conferencias de la cultura física y ciencias aplicadas al deporte y la recreación, acortando las distancias y preservando la salud a través de la virtualidad, realizado en forma virtual del 27 al 31 de julio del 2020. Arquitecta Rosamalia Ordóñez, decana de la Facultad de Humanidades y Artes, Máster Ana María Suazo, jefa del Departamento Cultura Física y Deporte, Máster Karen Mendoza, coordinadora de la carrera de Educación Física. Esperamos y deseamos que continúe los éxitos en su trayectoria profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos que estaban acá conosco.
nosotros. Y vamos adelante, adelante pelo balonmano playa y por deporte como un todo. Muchas gracias, fue un extremo honor para mí. Muchas gracias. A todos los que participaron, agradecemos a todos ustedes su participación en esta segunda jornada. Les invitamos a participar en la próxima conferencia, Estilos de vida relacionados con la salud en estudiantes universitarios, este martes 28 de julio del 2020 a las 5 p.m. El link para la inscripción se les enviará a su correo electrónico. Muchas gracias. ¿Se puede salir ahora?